Olá, meu nome é Geandro Ribeiro da Silva, sou aluno do curso de Ciência da Computação da UniOeste, campus de Cascavel. Eu vou apresentar um pouco sobre o projeto PIBIC, qual tenho bolsa financiada pelo CNPq, com o título Deep Learning no Processamento de Imagem, no qual tive orientação das professoras da doutora Rosângela e da doutora Simone. Bom, nesse projeto, a gente estudou e investigou os algoritmos de Deep Learning, ou aprendizado profundo no português, especificamente no processamento de imagens. A pesquisa foi de natureza aplicada e exploratória, ou seja, a gente estudou na literatura e depois realizou alguns testes numéricos. Essa pesquisa também a gente focou no uso das CNNs, ou Convolutional Neural Networks, ou ainda no português, redes neurais convolucionais. Porém, antes da existência das CNNs, o processamento de imagens dependia de métodos mais tradicionais, como filtragens, transformações manuais, além de algumas técnicas clássicas do aprendizado de máquina. As CNNs elas transformaram esse processo, pois elas automatizaram a extração das características visuais, que daí acabou eliminando a necessidade da intervenção manual, que acabava limitando esses métodos tradicionais, e com isso, então, as CNNs elas trouxeram uma maior eficiência e precisão também no processamento de imagens, que abriu novas possibilidades em diversas áreas que utilizam a visão computacional. Então, como objetivos deste trabalho, temos aqui explorar o desafio de classificar imagens, utilizando técnicas de aprendizado profundo, para tentar identificar padrões e características essenciais nas imagens, para permitir a categorização mais precisa destas. Também temos a exploração de soluções com ênfase nas redes neurais convolucionais, nas CNNs, e por fim, a implementação de CNNs para a classificação de imagens, mais especificamente para ressonâncias magnéticas de cérebros com e sem tumores cerebrais. Vou falar um pouco sobre redes neurais. Elas são sistemas computacionais inspirados no cérebro humano, onde, assim como a gente possui neurônios, elas possuem nós, que processam informações e reconhecem padrões a partir de dados de entrada. Elas são utilizadas para resolver problemas complexos, como identificação de imagens e previsão de resultados. Essencialmente, podemos dizer que elas funcionam como funções matemáticas, como mostrado aqui na figura. Elas transformam entradas em saídas por meio de camadas interconectadas de neurônios. Elas são muito versáteis, o que torna elas ferramentas fundamentais nas áreas como visão computacional, também no processamento de linguagem natural e reconhecimento de voz. Bom, vou falar um pouco sobre as redes neurais convolucionais. Elas são um tipo de rede projetada para analisar dados visuais, extraindo automaticamente as características e reconhecendo padrões. Elas são organizadas em camadas. As camadas convolucionais extraem características visuais como bordas, texturas, passando o filtro pela imagem. Aqui no caso a operação de convolução do filtro na imagem. Possui camadas de pooling. Elas simplificam as informações, mas mantêm os detalhes mais importantes e reduzem um pouco a complexidade.
As camadas densas, elas combinam as características extraídas das camadas anteriores, ali como das convolucionais, para identificar padrões complexos e para gerar a predição final, ou seja, que seria o que a gente viu ali da rede neural, essa parte das camadas densas. E utiliza funções de ativação para introduzir não linearidade, para possibilitar a rede a aprender padrões mais complexos. Bom, sobre materiais e métodos, as principais referências utilizadas na pesquisa bibliográfica sobre redes neurais convolucionais e problemas de classificação foram Agarwal 2018, Goodfellow e autores 2016, Goodsmith e autores 2015. A base de dados utilizada foi a BR35H Brain Thermal Detection 2020, disponível na plataforma Kaggle, composta por 3.000 imagens de ressonâncias magnéticas de cérebros, divididas entre aquelas com e sem tumor, 1.500 de cada. Podemos ver um exemplo da imagem aqui. As ferramentas utilizadas foram o Python 3 como linguagem de programação dentro do ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook. As bibliotecas principais utilizadas foram a OpenCV para pré-processamento de imagens, a NumPy para manipulação de arrays de dados e o TensorFlow/Keras para a construção e treinamento da rede neural convolucional. Em termos de hardware, foi utilizado um notebook HP 250G8 com processador Intel Core i3, 8 GB de RAM e sistema operacional Windows 10. Continuando aqui. Quanto à implementação da CNN, ela envolveu redimensionar as imagens para 128 por 128 pixels, dividir os dados para treinamento e teste, 80% e 20%. A arquitetura ela foi composta de 3 camadas convolucionais, de 32, 64 e 128 filtros, seguidos por camadas de pooling e uma camada densa com 128 unidades. E a função sigmoide foi utilizada no neurônio de saída. O treinamento ele é feito em 20 épocas, com lotes de 32 unidades, que já nos experimentos fizemos 3 experimentos diferentes, testando combinações de otimizadores e funções de ativação. Então seria Adam com Relu, SGD com Elu, Adagrad com Switch, e avaliamos o desempenho em cima dessas 3 versões. Bom, os otimizadores eles ajustam os pesos da rede neural para minimizar a perda, enquanto as funções de ativação elas introduzem não linearidade para permitir que o modelo aprenda então padrões mais complexos. E existem uma variedade de ambos. Bom, aqui a tabela compara as 3 variações das CNNs implementadas, V1, V2 e V3. A V1 Relu com a Adam se destaca aqui com a maior acurácia de teste, 97,5%, e maior acurácia de treino, 99,97%. Seu tempo de treinamento que foi semelhante a V2. A V2, que é um Elu com SGD, tem uma acurácia de teste menor, 92,83%, e tempo de treinamento praticamente igual ao da V1. A V3 Switch com a Adagrad é mais lenta e tem menor acurácia, tanto no teste, 85,83%, quanto no treino, 86%. O que sugere aqui que suas escolhas de hiperparâmetros não foram tão eficientes quanto das outras 2 redes. Bom, como conclusão aqui, a construção de redes neurais convolucionais mais eficazes depende de escolhas técnicas fundamentais, como as funções de ativação e os otimizadores, que impactam lá diretamente no desempenho da classificação de imagens. Essas redes elas têm um potencial grande, como foi dito lá por Solansky e os autores, e em futuras pesquisas podemos explorar otimizações adicionais que buscam melhorar esses resultados. Deixo aqui meus agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro e à UniOeste pelo suporte técnico e acadêmico. E aqui estão as principais referências utilizadas nesse trabalho.